A China está prestes a entrar numa grande crise. Jornais, canais no YouTube e especialistas passaram os últimos anos afirmando categoricamente que uma crise na China era inevitável e estava cada vez mais perto. Mas eles te enganaram. Você foi manipulado, assim como eu também fui. Isso porque o país asiático continua crescendo de vento em popa. A segunda maior economia do planeta, cada vez mais próxima dos Estados Unidos. Dona de um PIB que é 9 vezes maior que o Brasil. Com tamanho poderio, a China espalha sua influência pelo mundo todo. É uma espécie de colonização moderna, onde o país conquista países aliados usando sua força econômica. Se amontoam pelo mundo, em todo canto, empresas chinesas fazendo negócios com maestria, enquanto o governo do país financia grandes obras no exterior. Eles vêm fazendo isso em dezenas de nações, especialmente no Brasil. Recentemente, surgiram notícias de que os chineses estão comprando o Nordeste e prometendo investir numa cidade de 9 trilhões de reais. Mesmo assim, falam para você de uma crise. Mas o que está por trás da falsa crise da China? E como os chineses estão silenciosamente criando uma colônia no mundo e no Brasil? De 1958 a 1962, aconteceu a maior fome em massa causada pelo homem. A Grande Fome Chinesa, que foi causada pela loucura do Partido Comunista do país, liderado por Mao Tse-tung. Ele lançou uma política conhecida como Grande Salto Adiante, para industrializar a China. Claro que isso seria feito sob o planejamento do Estado, onde as autoridades comunistas determinariam cada aspecto da economia e da vida dos chineses. Com o Grande Salto, foi promovida a coletivização forçada da agricultura do país. Em simples palavras, se você fosse um fazendeiro chinês naquela época, você não poderia decidir o que plantar, como plantar e quando plantar. Sua terra não era mais sua, era do Estado. Você que tanto lutou para ter aquele pedaço de propriedade, que era sua vida, perderia tudo pela interferência comunista, que era incompetente na hora de gerir os recursos. Você não seria livre para empreender. A consequência disso é óbvia. O controle sobre a produção e distribuição de alimentos foi perdido pelos camponeses, levando a má gestão e desperdício. Os alimentos não eram distribuídos. Então, o que aconteceu? As pessoas passaram fome. Estima-se que até 45 milhões de pessoas morreram durante a Grande Fome Chinesa. As condições de vida eram terríveis, com pessoas comendo cascas de árvores, folhas e até mesmo recorrendo ao canibalismo. Naturalmente, esse acontecimento teve um impacto devastador na economia do país. Foi o ponto mais baixo da história recente da China. Mas então veio a virada dos anos 70 para os anos 80. Mao Tse-tung morreu e veio o novo líder, Deng Xiaoping. Foi ele que decidiu realizar profundas reformas econômicas no país. Dali em diante, tudo mudou. Ali foram plantadas as sementes que fazem com que a China hoje seja capaz de comprar países como o Brasil. Com as reformas econômicas, o país adotou o que chamou de socialismo com características chinesas, um nome bonito para dizer que a economia do país seria mais capitalista. Assim, a China passou a realizar inúmeras privatizações, permitindo a entrada de capital estrangeiro, elaborando seu plano de desenvolvimento nas zonas econômicas especiais. Elas eram distritos planejados para receberem empresas do exterior que competiriam com as obsoletas estatais chinesas num ambiente com muita isenção fiscal. Foi por conta dessas zonas que o termo Made in China se popularizou no mundo todo. Várias empresas estrangeiras passaram a usar a China como local de fabricação de seus produtos, se aproveitando da mão de obra barata. A Apple é um bom exemplo disso. Sim, por anos os produtos chineses foram tidos como de baixa qualidade, Xingling, mas isso não é mais verdade, como você logo verá. No agronegócio, o país eliminou as fazendas coletivas e os camponeses voltaram a ter certa liberdade. O país também apostou massivamente em uma coisa: obras. A China construiu demais o tempo todo, a toda hora. E não era só o governo, mas as empresas privadas também. Não foi à toa que uma notícia estourou anos atrás. A China havia comprado mais concreto em 3 anos do que os Estados Unidos tinha comprado em 100 anos. Essa notícia explodiu a minha cabeça. E foi com isso que o setor imobiliário disparou. Então o país decolou depois de abrir espaço para o empreendedorismo e para a atividade privada. E ainda temos pessoas que pregam contra isso. Empreender é a única forma de enriquecer. É verdade que o Partido Comunista se manteve no controle, com enorme autoritarismo,
Mas economicamente a China foi se liberalizando cada vez mais. Eles são comunistas politicamente, mas capitalistas economicamente, ainda que com uma maciça presença do Estado. Assim, a China aprendeu que é com empreendedorismo e inovação que um país prospera e se desenvolve. É empreender que traz riqueza, seja para a China, seja para o Brasil, seja para você. A regra é essa e nunca vai mudar, mesmo que a China cada vez mais queira colonizar o mundo. Então, em 30 anos, a China alcançou o posto de segunda maior economia do mundo. Saiu da miséria para a riqueza num piscar de olhos. Porém, desde 2020, vem sendo prometida uma grande crise econômica no país. 4 anos já se passaram, então surge a pergunta: por que essa crise nunca chega? E como, mesmo diante de uma suposta crise, a China está comprando outros países, inclusive o Brasil? Imagine construir um hospital em 10 dias, ou remontar uma parte de uma ferrovia em 4 horas, ou erguer um prédio de 10 andares em apenas 28 horas, ou ainda melhor, construir uma arranha-céu de 57 andares em impressionantes 19 dias. O objetivo inicial desse vídeo era falar sobre como a China estava prestes a afundar numa crise. Mas navegando pela internet em busca de informações confiáveis sobre o colapso chinês, eu tomei um susto ao me deparar com essas notícias sobre façanhas impressionantes do país. Elas não foram as únicas. Eu vi várias outras que não inseri aqui para não ficar repetitivo. Mas a questão é, quantas vezes você viu algo do tipo sendo feito no Brasil? Quanto tempo demora para um hospital ficar pronto por aqui? Ou mesmo um simples posto de saúde? A resposta você tem na ponta da língua. Nós somos lentos até para tapar um buraco. Você pode gostar ou não da China, essa não é a questão. Mas quando dei de frente com essas notícias, meu foco mudou. Fui atrás de descobrir por que mentiram para mim, por que mentiram para você. A quem interessa falar que a China está afundando? Então fiz questão de ir atrás e procurar a verdade, pois nós dois, eu e você, valorizamos ela. E qual é a verdade do momento? De acordo com os mais recentes dados, a economia da China cresceu mais do que se esperava no primeiro trimestre desse ano. O PIB de lá saltou 5,3%. Esse número é insano e dá a dica do porquê o país consegue investir pesadamente em várias nações estrangeiras, como nós logo veremos. Para efeito de comparação, os Estados Unidos, maior economia do mundo, cresceu 1,6% no mesmo período. Joe Biden, presidente americano, afirmou pouco tempo atrás que a economia chinesa é uma bomba relógio. Será que ele tem razão? Um país que cresce 5% num trimestre está em crise para você? Ou será que Biden disse isso por temer que os Estados Unidos sejam enfim superados pelos chineses? A meta era isso ser feito até 2040. Só que o planejamento asiático já adiantou bastante, e isso pode acontecer já em 2030. Mas vamos dar o benefício da dúvida àqueles que acreditavam que a China está em crise. Afinal de contas, eu fazia parte desse grupo antes de pesquisar a fundo. Boa parte dos especialistas que apontam para uma inevitável crise na China se baseiam na crise do setor imobiliário. O investimento no segmento caiu 9,5% no início deste ano, enquanto as vendas caíram mais de 19%. Segundo o governo local, o setor ainda está passando por ajustes, depois de ter impulsionado o crescimento do país nos últimos 30 anos. A China construiu aos montes estradas, pontes, linhas de trem, fábricas, aeroportos e, claro, casas. Mas existe um limite para tanta construção. Dinheiro não é infinito. O gigante asiático chegou a um teto sobre o quanto é capaz de construir sem desperdiçar dinheiro e endividar empresas e pessoas no processo. Ela precisa encontrar outra forma de crescer. Recorrer ao empreendedorismo pode novamente ser a solução chinesa. O aparato estatal já deu margem para eles nos últimos 30 anos, mas é hora de liberalizar mais. Mas a julgar pelo controle cada vez maior do Partido Comunista Chinês sobre a vida dos chineses, isso parece improvável. De certa forma, a China é vítima do seu próprio sucesso. A atual taxa de crescimento só é considerada lenta quando comparada com os números super elevados dos anos anteriores. Desde 1989, a China tem registrado uma taxa média de crescimento de cerca de 9% ao ano. Hoje, está em 5%. Daí nasce a crise. Alguns argumentam que isto já é satisfatório para a autoridade do governo chinês, mas o país quer mais, muito mais. Ele quer se tornar a única potência global. Como fazer isso? Com tecnologia e diplomacia, e assim construir seu grande projeto, a nova Rota da Seda. Enquanto o mundo quer te convencer que a China está em crise, ela gasta trilhões para conquistar esse mesmo mundo, incluindo o Brasil.
Até onde um país pode chegar com tecnologia, influência e diplomacia? Vamos começar pela tecnologia. Falar que produto chinês é Xing Ling sem qualidade é coisa do passado. Se nos últimos 30 anos a construção e a indústria foram a base do crescimento chinês, agora a tecnologia e o desenvolvimento da inovação são os motores. Em 2018, a China revelou sua ambição de se tornar a capital tecnológica do mundo. Naquele ano, ela mostrou a fabricação de seu primeiro avião de passageiros, destacou sua ampla malha de trem-balas, carros elétricos, robôs e satélites, símbolos que se somaram às fábricas e centros de pesquisa que a Apple, General Motors e Tesla mantêm em território chinês. Pequim deixou claro que queria deixar para trás sua fama de fornecedora de sapatos, roupas e brinquedos baratos. Eles agora querem ser o país dos engenheiros e cientistas. Para isso, o país gastou centenas de bilhões em seus programas de tecnologia e firmou parcerias até com empresas americanas para que elas transferissem tecnologia para o país. Um exemplo disso foi quando a Apple abriu seu primeiro centro de armazenamento de dados na China. Ela precisou fazer isso em conjunto com uma empresa local, garantindo que os chineses aprendessem a tecnologia da empresa. Em essência, Xi Jinping quer crescimento com base nas indústrias de ponta, como os semicondutores e a inteligência artificial, e a tecnologia verde, como os carros eletrificados. Então, vamos ao segundo e ao terceiro aspecto que citei como foco da China atual: influência e diplomacia. O país vem incrementando suas relações diplomáticas e comerciais com a maior parte do mundo. A nova Rota da Seda é o grande exemplo disso. Ela é o maior projeto de Xi Jinping e tem o objetivo de mostrar ao mundo que a China é uma parceira confiável, que ao se aliar a ela, os países vão prosperar. A iniciativa já gastou mais de $1 trilhão. O projeto envolve investimentos maciços em infraestrutura, como estradas, portos e parques industriais, além de aumentar a cooperação cultural. A nova Rota da Seda tem o objetivo básico de aproximar a China de vários países, tornando mais forte sua diplomacia. Qualquer país quer ser amigo de uma outra nação que investe nele. Paquistão, Malásia, Grécia, Espanha e até a Alemanha já receberam projetos da nova Rota da Seda. Pequim quer ser amigo de todos. Você faz seus aliados esquecerem que é uma ditadura à medida que vai financiando grandes obras para eles. Quem vai dizer não para esse investimento estrangeiro? A China se aproveita de seu poderio econômico invejável e ninguém consegue combatê-la nisso. Nem mesmo os Estados Unidos são capazes de rivalizar com a nova Rota da Seda. Mas sabe o mais impressionante disso? A China ainda consegue sair no lucro, mesmo gastando um oceano pacífico de dinheiro. Quase $20 trilhões em mercadorias foram comercializados entre a China e os países da nova Rota da Seda na última década. Ao fazer isso, o país levou várias de suas empresas para o exterior, lucrando no mercado interno e conquistando a amizade estrangeira. A China se tornou o país número 1 em aquisição de terras em países como Estados Unidos e Austrália. Pesquisas mostram que as companhias chinesas são as que mais compram terras no exterior. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até o final do primeiro semestre desse ano, a China vai controlar metade das reservas de trigo e mais de 60% das reservas de milho e arroz de todo o mundo. A China também possui presença marcante em atividades culturais e educacionais no Brasil. Estabelecidos no Brasil desde 2008, o Instituto Confúcio tem como objetivo promover o ensino do mandarim no mundo. A ditadura chinesa recruta os professores e seleciona o material didático utilizado, omitindo informações desfavoráveis ao regime. Unidades da escola já foram fechadas nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Com esses investimentos e presença em outros países, a China se tornou a primeira opção de muitos países de média e baixa renda para empréstimos e agora é o maior credor do mundo. Muitas nações estão em dívida com a China, incluindo os mais pobres, e ela não vai esquecer, nem ter pena por conta disso. Ela concede descontos aqui e ali, estende prazos, mas nunca perdoa as dívidas. Pequim também pratica a armadilha do endividamento, induzindo os países mais pobres a contratar projetos caros, ficando em dívida eterna com os chineses. Ainda existem acusações das obras estimularem a corrupção, se tornarem elefantes brancos e de violar os direitos trabalhistas dos operários. Mas é fato que a China atingiu um dos seus principais objetivos: ampliar a sua influência. O Brasil é um exemplo disso. A China e suas empresas tomaram o nosso país. O Porto de Paranaguá, o maior do Brasil e da América do Sul, é controlado por uma estatal chinesa desde 2018. A também chinesa State Grid, a maior empresa do setor elétrico global,
controla a CPFL, uma das maiores elétricas do Brasil. Não bastasse isso, a CTG, outra chinesa, é a maior geradora de energia privada do Brasil há 8 anos. Se somar a State Grid, a CTG, com uma outra chinesa, a SPIC, chegaremos a um número estarrecedor. 10% da produção energética do nosso país é controlada pela China. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse com orgulho que a State Grid quer investir 200 bilhões de reais no setor energético brasileiro. O gigante asiático também já comprou dezenas de blocos de exploração do pré-sal. O petróleo é nosso, mas é explorado por eles. E olha que eles queriam nossas terras também. Desde 2019 é conhecido o interesse de chineses em comprarem grandes territórios no Brasil, especialmente para a agricultura. Porém, nos últimos anos, as compras de terra por estrangeiros foram vetadas. Por enquanto, ainda não estão conseguindo comprar. Por enquanto. O Brasil seria cada vez mais chinês, sem exagero, literalmente chinês. Além disso, outras marcas dominam o gosto do brasileiro. Afinal, como esquecer de Shein e AliExpress? Nossa população compra nos sites chineses mais do que nunca antes. E não fica só na internet. Os carros do país também estão conquistando os brasileiros. BYD é uma marca que cresce avassaladoramente. E a Aval, outra chinesa, também chegou no páreo. Muitos brasileiros também compram celulares da marca Xiaomi, mas ainda não é só isso. Afinal, crescem os boatos que a China quer comprar o Nordeste. O governador da Paraíba, João Azevedo, se reuniu recentemente com o embaixador chinês no Brasil para tratar de investimentos chineses em 9 estados do Nordeste, com o objetivo de impulsionar a economia regional. Ele falou de forma elogiosa sobre a reunião com o embaixador, aparentemente muito feliz em receber investimentos chineses. Não muito tempo atrás, a China e o Brasil chegaram ao acordo sobre parceria, o Plano Estratégico China-Brasil de 2022 a 2031. Assim, os laços do nosso governo com o Partido Único da China crescem e se tornam cada vez mais fortes. Mas e quanto à cidade de 9 trilhões? Bom, isso é só o reflexo da piada que é o Brasil. Nesse caso, é um produto Xing Ling mesmo, pirataria pura, pois não há nada de original nesse projeto. Caso você não saiba, no fim de 2023 veio a público um projeto chinês propondo a construção de uma cidade futurística em Mataraca, na Paraíba. Os investimentos previstos, que teriam parceria de investidores internacionais, seriam de 9 trilhões de reais. Você não ouviu errado, 9 trilhões, praticamente o PIB brasileiro inteiro. O projeto falava em aumentar a população da cidade de 10 mil para 3 milhões de habitantes. Porém, a empresa que apresentou o projeto tem um capital social de 800 bilhões de reais. Na prática, esse projeto virtual de Cidade do Futuro é apenas uma cópia de um distrito futurista chinês, criado por um escritório dinamarquês. A empresa que prometeu isso, a Brasil CRT, sequer exerce atividades oficiais na China. Não existe um site com informações sobre essa empreitada ou contatos disponíveis para a comunicação com a empresa. Mesmo assim, a Prefeitura de Mataraca assinou acordo de intenção da obra. Como pode fazer isso sem pesquisar a fundo? A previsão era de que a obra gerasse mais de 100 mil empregos no período de construção. Quando finalizada, criaria mais empregos do que é possível mensurar agora. Sim, eu sei que parece surreal, e é surreal, porque é uma mentira. A China saiu da grande fome para o topo do desenvolvimento econômico global, financiando obras no mundo e estendendo sua influência até o Brasil. Há quem discorde, há quem concorde, mas nada disso teria sido possível se não fosse o inquebrável espírito empreendedor do povo chinês. Imagine resistir a experimentos socialistas utópicos e ainda assim triunfar. Esse triunfo pode ser visto na abertura ao comércio exterior, no empreendedorismo, na cultura da inovação e na ambição global. A cultura chinesa valoriza o empreendedorismo como uma forma de ver a vida, os estudos, a carreira e as relações. Uma nação não deixaria de ser pobre e rural para a riqueza extrema se não fosse o empreendedorismo. Não tem como discordar disso. É a regra número 1 da economia. Empresas como Alibaba, Tencent, Huawei, BYD e ByteDance, dona do TikTok, são companhias que revolucionaram os setores de e-commerce, redes sociais, carros elétricos e entretenimento digital. Eu sei que é contraditório um país comunista ser tomado pelo espírito empreendedor, mas o mundo é contraditório. São politicamente comunistas, mas economicamente capitalistas. Uma mistura completamente insana que vem dando certo. Mas até quando isso vai dar certo? É melhor não tentar prever. Você acha que a China realmente vai dominar o mundo e ultrapassar os Estados Unidos? Me fala a sua opinião sobre o país asiático. A China tem um impressionante parque tecnológico e a BYD está prometendo construir algo assim no Brasil. Mas será que somos capazes de ter um Vale do Silício para chamar de nosso? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios.